Olá, crianças, bom dia! Aqui quem fala é a professora Bianca Salomão, de Língua Portuguesa. Hoje é a nossa última aula do segundo bimestre. Hoje nós iremos encerrar a unidade 8. Então vem comigo e me acompanha na aula de hoje. Lembrando o que já foi avisado nos grupos da sala de aula. Nós não teremos uma prova, aquele dia específico de português, matemática, não. Nós teremos revisões e a sua nota será formada por todo o contexto do segundo bimestre, seus trabalhos, suas entregas de atividade, tudo isso resultará na sua nota. Então aqui fica explícita a importância de você enviar todas as suas atividades, tudo bem? Então vamos para a aula de hoje. Olá, crianças! Hoje nós vamos iniciar nossa aula no momento gramatical. Bem, nós iremos trabalhar a concordância verbal. O que vem na sua cabeça ao falar em concordância verbal? Aos colegas da sala de aula veio em mente concordância, concordar, verbal, verbo. E assim nós temos como concordar o verbo. Como assim, professora? Vamos ler as orações a seguir e aprender a identificar. Nós temos a primeira oração que diz: ele falou aquele palavrão. A segunda oração diz: tigres escalam árvores facilmente. A terceira diz: Calvin e Haroldo são personagens de HQ. Bem, quando a gente vê essas orações, a gente precisa fazer algumas perguntas para descobrir os sujeitos. Ele diz assim: identifique e classifique o sujeito das orações. Ele falou aquele palavrão. Quem é o sujeito? Quem que fala o palavrão na primeira oração? E na segunda, tigres escalam árvores facilmente. Quem que escala árvores facilmente? E na terceira, Calvin e Haroldo são personagens de HQ. Quem que são personagens de HQ? Você vai identificar os sujeitos da oração. E depois vai classificar, se ele é simples, se ele é composto, se ele é indeterminado. Tudo bem? A seguir, você vai observar. Olha lá. Ele falou aquele palavrão. Ele é um sujeito simples. O núcleo desse sujeito é ele. O pronome é a terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. O verbo é falou. Se o núcleo está na terceira pessoa do singular, o verbo também irá para a terceira pessoa no singular. A segunda oração diz: tigres escalam árvores facilmente. Tigres é um sujeito simples. Professora, mas tem um S. Sim, mas nós temos apenas um núcleo. Portanto, ele é um sujeito simples. O núcleo do sujeito é tigres. Ele é um substantivo que está no plural. Então, ele é a terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. É a terceira pessoa do plural. Se o núcleo está na terceira pessoa do plural, nesse caso, a gente vai ter o verbo também na terceira pessoa do plural. Calvin e Haroldo são personagens de HQ. Ora, quem são os sujeitos? Calvin e Haroldo. Aqui nós temos sujeito composto, porque o núcleo do sujeito são Calvin e Haroldo. Os substantivos estão no singular, mas Calvin e Haroldo são eles, portanto é a terceira pessoa do plural, já que são dois. O verbo vai para a terceira pessoa do plural, então fica são. Ao fazer essa análise, nós podemos concluir que a concordância ou a flexão do verbo depende da pessoa gramatical do sujeito, que é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa do plural ou do singular. Então, o que é concordância verbal? Concordância verbal é a correspondência que a gente tem entre o verbo e o sujeito. O verbo ele vai se flexionar para concordar em número e em pessoa com o sujeito. Se é número, se é plural ou singular, e pessoa, se é primeira, segunda ou terceira. Bem, agora nós vamos ver a concordância do verbo com o sujeito simples. Nesse caso, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito simples. Vamos ver o exemplo a seguir. Diz assim: nós estudamos os gêneros tirinha e histórias em quadrinhos.
Quem que é o sujeito? Nós. Nós é o sujeito e também o próprio núcleo, é uma palavra apenas. Ele está na primeira pessoa do plural. Nós, eu, tu, ele, ela, nós. Primeira pessoa do plural. Se ele está na primeira pessoa do plural, nós iremos ao verbo também na primeira pessoa do plural. E aí a gente tem estudamos, né? Depois a gente tem o dicionário amplia nosso conhecimento. Aqui a gente já tem um núcleo no sujeito simples, mas aí ele está na terceira pessoa do singular. Então, se o dicionário amplia, ele não poderia ser o dicionário ampliam, então também vai para a terceira pessoa do singular. Perceba que o dicionário é quem amplia o nosso conhecimento, mas núcleo é apenas uma palavra, então será apenas dicionário. Na outra frase, nós temos os alunos do 5º ano. Esse seria o sujeito, mas o núcleo do sujeito é aquela palavrinha principal, que é alunos. Então, o núcleo do sujeito, simples no caso, vai estar na terceira pessoa do plural, que é alunos. Se o núcleo do sujeito simples está na terceira pessoa do plural, o verbo também irá para a terceira pessoa do plural. Usaram. Agora, a gente vai ver a concordância do verbo com o sujeito composto. Como que funciona quando o sujeito é composto? Quando aparecem quando aparece depois do núcleo do sujeito composto, o verbo ele vai concordar no plural. Por quê? Vamos observar. Quino e Bill Watterson. Ora, quando ele aparece depois dos núcleos, ele vai estar no plural, porque vieram dois antes e a gente vai para o plural. O núcleo do sujeito composto, ele está na terceira pessoa do plural, Quino e Bill Watterson. E aí a gente vai para a terceira pessoa do plural também. Professora, não entendi, porque Quino não é singular, Watterson não é singular. Bem, esse sujeito ele é composto. Então, se ele tem mais de um núcleo, ele vai precisar do plural, porque é mais de um. Sempre que é mais de um, é plural. Tudo bem? Então, a gente vai ter criaram. O verbo ele vai conjugado também no plural. Alexandre Beck e Ziraldo também vai para o plural. Tudo bem? A concordância verbal nada mais é do que concordar o verbo com o núcleo do sujeito. Para que a gente exercite mais um pouco, a gente vai até o material de apoio. Lá no teu material de apoio, tu vai ter uma folha. E essa folha ela vai ter alguns quadradinhos que a gente precisa preencher. A gente vai ter uma reflexão, né, sobre essa escrita e oralidade. A atividade ela vai ser feita sozinho, já que você está em casa, mas o que a gente vai perceber? A gente vai escolher um verbo na primeira conjugação, terminado em ar, nadar, falar, cantar. Um verbo na segunda conjugação, terminado em er, correr, fazer, escrever. E um verbo na terceira conjugação, terminado em ir, sorrir, curtir. Tudo bem? E aí a gente vai ver também sujeito simples com o núcleo no singular. Então, eu tenho, por exemplo, João. É um sujeito simples com núcleo no singular. Eu posso ter um sujeito simples com núcleo no plural. E aí eu posso falar os cachorros. E um sujeito composto, né? Eu posso ter João e Ana, né? Depois de a gente escolher isso, a gente vai completar a lacuna lá da folha. Você vai ver que ela é bem autoexplicativa, mas qualquer dúvida, basta entrar em contato. Agora, nós vamos utilizar tudo aquilo que nós aprendemos ao decorrer da unidade. Nós temos aqui uma tirinha do Garfield e diz assim: comprar pela internet é ótimo, você só precisa apertar uma tecla e clique. Ops, acabei de comprar 3.200 caixas de nozes. Como adivinhou o que era o que eu queria? Olha lá. Sobre essa estrutura e esses elementos da narrativa, você vai identificar nessa história em quadrinho do Garfield os personagens e a situação inicial da história. Bem, quem são os personagens que aparecem nessa tirinha? E aí, qual é a situação inicial? Depois você vai identificar o conflito. Qual foi o conflito que você identificou aí? O que o John ele ficou assim surpreso com o quê? Qual foi o conflito? E o clímax? E o desfecho da história? O clímax é aquele momento
que a gente espera para ver a reação, né? Qual foi a reação? O que causou essa reação no John? E o desfecho, como é que o Garfield ficou ao final dessa história? Segunda questão. Na tirinha aparecem 2 formatos de balões. Reproduza-os a seguir e explique o que eles representam. Bem, a gente tem 2 formatos de balões. Se a gente for observar, a gente tem um que ele é arredondado e um que tem um formato, parece de um rabicho, né? Esse de rabicho, eles identificam com a fala do John. Já os outros, que tem as bolinhas, né, arredondadas, ele vai para o Garfield. O que identifica cada um desses? É isso que você vai explicar. E aí a gente vai para a terceira questão, que diz assim: na tirinha aparece uma onomatopeia. Lembra o que é onomatopeia? É aquele som utilizado para tentar expressar um som, seja de um animal, de um objeto caindo, de uma ação. E aí a gente tenta reproduzir esse som. Você vai copiar aqui essas onomatopeias e dizer que som ela tenta reproduzir, essa onomatopeia que aparece. Na quarta questão. A interjeição na tirinha, se houver, copia, indicando o sentido que elas expressam. Tem interjeição? Lembra que interjeição é aquele ops, ufa, aquelas pequenas palavrinhas que expressam alguma coisa, alegria, espanto, tristeza. Quinta questão. Escreva as palavras a seguir na ordem em que podem ser encontradas em um dicionário. Explique o que você considerou para organizá-las. Bem, se tratando de um dicionário, a gente precisa lembrar que ele segue uma ordem. Que ordem é essa? Você vai organizar essas palavras e explicar por que você utilizou esse critério para ordená-las. Sexta questão. Você vai completar essas lacunas com a concordância adequada dos verbos entre parênteses. Como assim, professora? Olha lá. Nas tirinhas do personagem Garfield, John trabalhar como cartunista? Não, John trabalha, né? John trabalha como cartunista. Jim Davis criar o personagem Garfield inspirado no nome do seu avô, criar, como é que ficaria? E assim você vai concordando os verbos entre parênteses para encaixá-los na frase. Ele sempre concorda com o sujeito. Para a gente fazer mais um pouco, vamos continuar exercitando esse conteúdo lendo essa próxima tirinha, que é de uma personagem muito famosa, chamada Mafalda. Diz assim: Mafalda está brincando e o pai dela vai buscar um dicionário. Depois ele olha e sai. Aí ela diz: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Bem, nas tirinhas, além das palavras, a gente percebe que as imagens auxiliam a gente nesse entendimento do sentido. Os 3 primeiros quadrinhos apresentam somente imagens. Você vai interpretá-las. O que acontece nesse primeiro, no segundo e no terceiro quadrinho? Não tem nada escrito, mas a gente consegue interpretar. Oitava, qual o desfecho de humor produzido nessa tirinha? Bem, o que causou humor nessa tirinha? Mafalda entendia o que era um dicionário? O que ela achava que era? Nona questão. Faça a escolha dos verbos entre parênteses de modo que seja feita a concordância adequada. Complete as frases com os verbos escolhidos e depois explique sua resposta. Vamos lá. A letra A diz assim: o dicionário e outros livros ocupavam a estante. O dicionário e outros livros ocupavam a estante. Por quê? Quando o verbo está depois do núcleo do sujeito, né? Porque a gente tem o dicionário e outros livros. Lembra que quando ele está depois dos núcleos do sujeito composto, essa concordância vai para o plural? Lembra que a gente viu? Então, essa é a explicação. Quando o verbo ele vai estar depois do núcleo do sujeito composto, a concordância é no plural. E assim você vai achar a explicação para as outras 2 frases. 10ª questão. A gente já ouviu falar em um dicionário ilustrado. Como
Como é um dicionário ilustrado? É quando a gente tem a significação por meio das imagens. Ele é um dicionário que vai conter imagem e vai ilustrar os significados desses vocábulos. Por exemplo, avião, aí tem desenhado um aviãozinho lá. Você vai usar os seus conhecimentos sobre essas informações para encontrar em um verbete e escrever a definição para o vocábulo dicionário. Como assim? Em seguida, você vai ilustrar. Esse momento, você vai poder usar toda a sua criatividade. O que a gente quer que você faça nessa questão? Você tem um espaço em branco. A gente sabe que o dicionário ilustrado ele vai ser representado por uma imagem. Se fosse, por exemplo, um verbete avião, teria um avião desenhado. Mas aqui, eu quero que você escreva o que é dicionário, né? O que é o significado, a definição de dicionário. E a seguir você vai usar a sua criatividade para ilustrar como é que entenderia o que é o dicionário, a interpretação de várias palavras. Você vai usar a sua criatividade para isso. Lá na seção ortografia, no momento de ortografia, a gente analisou o verbete do vocábulo cartoon, né? Esse gênero textual humorístico que, por meio de um desenho composto de um ou mais quadros, eles retratam comportamentos dessas características humanas. A gente percebeu isso. No cartoon a seguir, a bandeira do Brasil aparece como se fosse uma roupa que acaba de ser lavada e está posta no varal para secar, certo? Aí ele diz assim: eu lavo, eles sujam, eu lavo. Olha lá. Você vai identificar o cenário ao fundo da imagem. O que é aquele cenário ali? Um planalto? O que ele representa? Né? A gente vai dar uma pesquisada, se não souber. E aí você vai me dizer, o que tem ali atrás? A gente tem o quê? O Palácio do Congresso Nacional. Onde fica? Na 12ª questão, você vai completar o resumo das regras de concordância que a gente estudou. Como assim? Olha lá. Se o núcleo do sujeito simples está no singular, o verbo fica como? No singular. E assim você vai completando essas regrinhas que a gente aprendeu. No nosso último desafio, você vai elaborar uma definição para os principais conteúdos estudados nessa unidade. Olha lá, tirinha. O que é uma tirinha? Você vai elaborar uma definição. O que é HQ? É uma sigla para expressar o quê? O que é cartoon? Você vai dizer para a gente pequenas definições. Esse é seu último desafio. Aqui nós chegamos no nosso final da unidade, onde vai ser o processo da sua autoavaliação. Você vai se avaliar. Será que eu aprendi gênero tirinha? Será que eu aprendi o que é história em quadrinho? Será que eu sei o que é cartoon? E o que é dicionário? Eu sei utilizar um dicionário agora? E a concordância verbal? Eu consegui compreender? Isso é o que você fará na sua autoavaliação. E aí, gostaste da aula de hoje? Bem, não esquece de, ao final da tua resolução, transformar essas imagens em PDF e anexar na plural. Em caso de qualquer dúvida, basta chamar no WhatsApp, chamar no plural, chamar no Proesc. Qualquer forma de comunicação é válida. Só não deixa de enviar tua atividade, porque, como eu falei, nós teremos ela como processo avaliativo. Tudo bem? Fico no aguardo das suas resoluções. Beijinhos e até a próxima aula.